Pessoal, tá voltando o futebol, o Atlético entra em campo nessa quarta-feira contra o Flamengo. O último vídeo que eu falei sobre o Atlético foi sobre a permanência do Wesley Carvalho e hoje eu queria falar um pouco mais sobre o que pode acontecer no time do Atlético a partir de agora. A sensação que eu tenho, até falei sobre isso no vídeo anterior, foi que caiu a ficha do Wesley, que ele estava teimando em algumas situações. E não caiu tanto pelo desenrolar do jogo com o Atlético Mineiro, e sim pela forma como a torcida se comportou na Arena da Baixada. O torcedor que foi à Arena, ele apoiou, mas ele cobrou demais o Wesley, desde o antes do jogo até o final da partida. Aí ele viu que alguma coisa não estava certa, né? Como diz aquela brincadeira, algo de errado não estava certo. E para mim está muito claro, né? São duas teimas, digamos assim, do Wesley Carvalho que atrapalham o desenvolvimento tático e até técnico do Atlético. A primeira é o deslocamento do Esquivel como terceiro zagueiro. Isso vai gerando um efeito dominó. Para trazer o Esquivel para o lado, você precisa ter um ala. Aí ele desloca normalmente um atacante, ou Canóbio ou Coelho. E isso faz com que o Atlético fique sempre pendurado do lado esquerdo. Porque o ala, né, o homem que fica no lado, ou Canóbio ou Coelho, ele precisava retornar até a linha de fundo defensiva e aí fazer toda a progressão à frente. É certo que o Canóbio consegue fazer isso, conseguiu fazer isso nos jogos e até se destacou. Mas é desumano para um jogador ter que fazer todo esse desenvolvimento do jogo, saindo lá de trás e chegando até lá à frente para concluir. Às vezes, algumas falhas de finalização do Canóbio, não digo todas, mas algumas, são porque ele saiu lá de trás no pique, veio, a hora de chutar faltou gás. E aí sai um chute fraco. Então, portanto, a situação do Atlético, primeira, ela causa um desequilíbrio no time inteiro, porque daí falta um atacante, falta um meia para você ter 5 jogadores na defesa. Isso ficou muito claro que não funciona. E mais uma vez ficou claro contra o Atlético Mineiro. O segundo problema é o posicionamento do Vidal. O Vidal não é ponta de lança. O Vidal não pode fazer dupla de frente com o Vitor Roque, como ele próprio, Wesley Carvalho, falou depois do jogo do Atlético Mineiro. Então você tem 2 pontos fundamentais a serem arrumados. Um desequilibra taticamente o time. O outro tira a capacidade de construção do meio para frente. O Atlético tinha, com o Felipão e com o Paulo Turra, um desenho bem claro, né? Uma linha de 4 defensiva, que era Kelvin, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Pedrinho, falando do time do ano passado. O Fernandinho à frente dessa linha, e aí uma segunda linha à frente do Fernandinho, né? Que aí tinha Canóbio, Eric, Alex Santana e Coelho. E na frente o Pablo, né? Esse é o tal do 4-1-4-1. Esse era o desenho do time do Felipão. Se você olhar para o elenco de hoje, dá para repetir o mesmo esquema. Mas o mesmo esquema, né? Hoje Madison ou Bruno Pérez, mas acho que é o Madison, Thiago Heleno, Kaká e Esquivel, primeira linha. À frente da linha, Fernandinho. Na segunda linha, o Vitor Bueno ou o Canóbio. O Eric ou o Vidal. O Christian e o Zapelli. E na frente o Vitor Roque. Até faria Canóbio com Christian ou Canóbio, Eric ou Vidal, Vitor Bueno e Zapelli. O Vitor Bueno até podendo inverter aqui. E na frente o Vitor Roque. Então, assim, time para fazer isso, elenco para fazer isso, o Atlético tem. O que esse esquema tem? Primeiro, era seguro. O Atlético tinha o problema defensivo da bola parada, que continua até hoje. Mas ele não era tão vulnerável como ele é hoje. E você tem mais criatividade. Você pode ter Zapelli, Christian, Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque. E ainda o Fernandinho vindo de trás. Nesse esquema, vindo de trás, o Vidal pode jogar. Agora, não lá na frente, espetado. Desenho tático o Atlético tem.
Pode fazer até um 4-2-3-1, com Fernandinho, Vidal, Eric, e aí no meio, Canóbio, Zapelli e Vitor Bueno. Não tá difícil escolher o time. Basta você fazer as decisões corretas. Acho que o Wesley percebeu isso. E espero que ele tenha feito uma mudança mais... assim, é engraçado isso, né? A mudança é mais conservadora, porque é um time taticamente mais simples. Só que é muito difícil fazer o simples. A prova é o próprio treinador do Atlético. Um abraço.